Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 2 do livro de Amós. Ai do que estão tranquilos em Sião, dos que se sentem seguros na montanha da Samaria. A elite da primeira das nações, a que recorre à casa de Israel. Passai em Galané e vide, e de lá ide a Emate, a grande, depois descei a Galate dos filisteus. Serão eles melhores do que este reino? Será o território deles maior do que o nosso? Queres afastar o dia da desgraça? Mas apressais o domínio da violência. Deleitos em leitos de marfim, deitados em leitos de marfim, estendidos em divã, eles comem cordeiro do rebanho e novilhas do curral. Improvisam o som da harpa como Davi e inventam instrumentos de música. Bebem vinho em copos e ungem com o melhor dos óleos, mas não se preocupam com o ruído de José, com a ruína de José. Por isso, agora eles irão para o exílio na frente dos deportadores. Assim terminará a orgia dessa gente folgada. Adonai jurou por sua vida, Deus Todo-Poderoso. Eu detesto o orgulho de Jacó, odeio seus palácios. Entregarei a cidade e a que nela se encontra. E acontecerá que, se restarem 10 pessoas em uma casa, morrerão. Então o parente e o cremador virão para retirar os ossos da casa e perguntarão ao que está no interior da casa: ainda há alguém contigo? E ele responderá: não há, não. E dirá: silêncio, porque não se deve pronunciar o nome de Adonai. Porque eis que Adonai ordena: ele fará cair em ruína a casa grande e em pedaços a casa pequena. Correm, por acaso, cavalos sobre a rocha? Ou lavra-se o mar com bois? Vós, porém, transformai o direito em veneno e o fruto da justiça em amargor. Os que se alegram a respeito de Lodabar dizem: não foi por nossa força que tomamos Carnaim? Sim, eis que vou levantar contra vós, casa de Israel, o Deus Todo-Poderoso, uma nação que vos oprimirá desde a entrada de Emate até a torrente de Arabá. Isto me fez ver a Adonai. Ele formou gafanhotos enquanto começava a crescer o feno tardio. Era o feno que depois da colheita para o feno que vem depois da colheita para o rei. E quando acabaram de devorar toda a erva do país, eu disse: Adonai, perdoa, eu te peço, como poderá Jacó resistir? Ele é tão pequeno. Então Adonai se arrependeu. Não acontecerá, disse Adonai. Isso me fez ver Adonai. Vi que Adonai convocou um julgamento pelo fogo que devorou a grande oceano, depois devorou os campos. E eu respondi: Adonai, para, eu te peço. Como poderá Jacó resistir? Ele é tão pequeno. E Adonai se arrependeu. Também isso não acontecerá, disse Adonai. Isso me fez ver. Vi Adonai, estava de pé sobre o muro e tinha na mão um fio de prumo. E Adonai me perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um fio de prumo. Adonai disse: eu vou colocar um fio de prumo no meio de meu povo Israel. Não tornarei a perdoá-lo. Os lugares altos de Isaac serão devastados. Os santuários de Israel serão arrasados. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti dentro da casa de Israel. O país já não pode suportar as suas palavras. Porque Amós disse:
Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado para longe de sua terra. Amazias disse então a Amós: vidente, vai, foge para o país de Judá, coma lá teu pão e profetiza lá. Mas em Betel já não pode profetizar, porque é um santuário do rei, um templo do reino. Amós respondeu a Amazias: não sou profeta nem filho de profeta, sou criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas Adonai tirou-me de junto do rebanho e me disse: vai, profetiza a meu povo Israel. E agora ouve a palavra de Adonai. Tu dizes: não profetizes contra Israel, e não vomites contra a casa de Isaque. Por isso, assim diz Adonai: tua mulher se prostituirá na casa, na cidade, teus filhos e filhas cairão pela espada, tua terra será dividida com uma corda. Tu morrerás numa terra impura, e Israel será deportado para longe de sua terra. Isso me fez ver Adonai. Vi um cesto de fruta de verão. E ele me perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de fruta de verão. E Adonai me disse: chegou o fim para meu povo Israel. Já não tornarei a perdoá-los. Naquele dia as cantoras do templo gemerão. Numerosos serão os cadáveres lançados em todos os lugares. Silêncio. Ouve isto, vós que esmagais o pobre e quereis eliminar os humildes do país. Vós que dizeis: quando passará a lua nova, para que possamos vender o grão? O sábado, para que possamos oferecer o trigo? Para diminuir a medida, aumentar o preço e falsificar as balanças para enganar? Para comprar os indigentes com prata e o pobre por um par de sandálias? Para vender até os refugos do trigo? Adonai jurou pelo orgulho de Jacó: não esquecerei nenhuma de suas ações. Não tremerá por causa disso a terra? Não estarão de luto todos os seus habitantes? Ela se levanta toda como o Nilo, e revolvida, e depois desce como o Nilo do Egito. Acontecerá naquele dia que farei o sol se pôr em pleno meio-dia, escurecerei a terra em um dia de luz. Transformarei vossas festas em luto e todos os cantos em lamentações. Colocarei um pano de saco em todas as cinturas e farei uma tontura em cada cabeça. Eu colocarei a terra em luto como pelo filho único. Seu fim será como um dia de amargura. Dias virão, oráculo de Adonai, em que enviarei fome ao país, uma fome de pão, no país, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas de ouvir a palavra de Adonai. Cambalearão de um mar a outro, errando do norte ao oriente, procurando a palavra de Adonai, mas não a encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desfalecerão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria e dizem: viva o teu Deus Dan, e viva o caminho de Bersabeia, cairão para não mais se levantar. Vi Adonai, que estava de pé junto ao altar, e ele disse: bate no capitel para que tremam os umbrais. Cortai a cabeça de todos eles, o que sobrar matai a espada. Nenhum deles poderá fugir, ninguém poderá escapar. Se penetrarem na morada dos mortos, de lá minha mão os tirará. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no cume do Carmelo, lá os procurarei e prenderei. Se eles se ocultarem a meus olhos no fundo do mar, lá ordenarei a serpente para que os morda. Se forem levados ao exílio diante dos inimigos,
Lá ordenarei a espada para que os mate. Porei sobre eles os meus olhos para a desgraça e não para o bem. Adonai, Deus Todo-Poderoso, aquele que toca a terra e ela vacila, e ficam de luto todos os que habitam nela. Ela se levanta toda como o Nilo, e depois desce como o Nilo do Egito. Aquele que constrói os céus e a escada, e firma a terra, a sua abóbada. Aquele que chama a água do mar e as derrama sobre a face da terra. Adonai é teu nome. Não sois para mim como os etíopes, ó Yalhudins. Oráculo de Adonai. Não tirei Israel do Egito, os filisteus de Carfor e os amorreus de Kir. Os olhos de Adonai, Deus, estão sobre o reino pecador. Vou exterminá-lo da face da terra. Contudo, não vou exterminar totalmente a casa de Jacó, oráculo de Adonai. Porque eu mesmo darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todos os povos, como se sacode a peneira sem que caia um grão de terra por terra. Morrerão pela espada todos os pecadores de meu povo, os que diziam: a desgraça não se aproximará, nem os atingirá. Naquele dia levantarei a tenda de Davi que está caída, repararei as brechas, levantarei as ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos, para que conquistem o resto de Edom e todas as nações sobre as quais o meu nome for proclamado, que realiza estas coisas. Virão dias, oráculo de Adonai, nos quais quem semeia estará próximo de quem colhe, quem pisa as uvas de quem planta. As montanhas destilarão vinho novo e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte de meu povo Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão vinho. Cultivarão pomares e comerão os frutos. Eu os plantarei em sua terra e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz Adonai, Deus. Bom, por hoje é só. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom.